O vento uivava através das janelas de madeira da cabana, como se compartilhasse da minha dor. Pequenas rachaduras no vidro embaçado permitiam que o ar gélido de novembro acariciasse minha pele exposta, enquanto eu trançava meu cabelo loiro, quase prateado sob a luz pálida do amanhecer. O cheiro de pinho e cera de velas impregnava o cômodo, misturando-se com a fragrância amarga das ervas que Dra. Willow havia me entregado na noite anterior. "Beba isso antes do leilão", ela havia sussurrado, seus olhos ancestrais evitando os meus. "Não vai curar o que está quebrado em você, mas vai mascarar o cheiro da sua condição." Minhas mãos tremeram ao redor da xícara de cerâmica lascada. O líquido tinha gosto de musgo e cinzas, como as ruínas do futuro que nunca teria. Engoli com dificuldade, sentindo o amargor descer pela garganta e se espalhar pelo meu ventre. Aquele ventre que jamais se expandiria com vida. Estéril. A palavra sussurrada nos cantos da vila de Stone Creek há 3 ciclos lunares, desde que o Conselho de Anciões confirmou o que eu já suspeitava. Entre os lobos, uma fêmea incapaz de procriar era pouco mais que um fardo. Entre os humanos com quem cresci, eu poderia ter encontrado outro propósito. Mas aqui, na fronteira entre 2 mundos, eu não era nem uma coisa nem outra, apenas mercadoria defeituosa. Minha avó havia me deixado um pequeno broche de prata antes de falecer, uma lua crescente entrelaçada com um ramo de lavanda, para lembrar que até nas noites mais escuras, a luz sempre retorna, ela disse. Prendi-o na gola alta do meu vestido verde musgo, o único que parecia decente o suficiente para o dia em que seria vendida. O metal frio contra minha pele era um lembrete tátil de que eu vinha de uma linhagem de mulheres que sobreviveram ao impossível. O broche era minha única herança, assim como as histórias que ela sussurrava sobre mulheres como nós, meio humanas, meio lobo, que encontraram seu lugar nas fendas entre os mundos. Nem sempre precisamos de prole para deixar um legado, ela costumava dizer nas noites em que eu chorava contra seu ombro, já pressentindo meu destino. Um golpe forte na porta me arrancou das lembranças. "Hora de ir, Elise." A voz de Barrett, um dos guardas do conselho, não demonstrava emoção. Ele havia sido gentil comigo durante toda a minha vida em Stone Creek. Agora, seus olhos evitavam os meus como todos os outros. Ninguém queria associar-se à mulher estéril prestes a ser vendida. Quando saí da cabana, o céu estava carregado de nuvens pesadas que prometiam neve. A vila estava silenciosa, exceto pelo ocasional bater de portas fechadas às pressas quando eu passava. Podia sentir olhares furtivos por trás de cortinas mal fechadas. Stone Creek tinha sido meu lar por 22 invernos, mas naquele momento era como se eu fosse uma estranha invadindo território hostil. O caminho para o grande salão nunca pareceu tão longo. A construção imponente de pedra e madeira se erguia no centro da vila, com sua arquitetura antiga lembrando os dias em que nosso povo ainda vivia principalmente como lobos nas florestas do norte de Vermont. Agora éramos mais civilizados, segundo os anciões. Mas civilização não significava compaixão. "Ande mais rápido", Barrett murmurou, seu olhar nervoso varrendo a praça. Os alfas das matilhas vizinhas já chegaram. E ele hesitou, baixando a voz ainda mais. "O rei alfa do norte está aqui." Meu coração falhou uma batida. O rei Alpha Thorn, líder supremo de todas as matilhas nas terras frias além das montanhas azuis, raramente deixava seu território. As histórias sobre ele eram contadas em sussurros, sua força lendária, sua crueldade calculada, a cicatriz que marcava seu rosto após derrotar sozinho 7 lobos rivais. O que ele estaria fazendo em um leilão de mulheres descartáveis em uma vila pequena como Stone Creek? "Não se preocupe", disse Barrett, interpretando erroneamente minha expressão. "Ele não veio por causa do leilão. Está apenas de passagem para negociações de fronteira com as matilhas do sul." O grande salão fervilhava com vozes quando entramos. O cheiro de dezenas de lobos em forma humana, suor, couro, poder e tensão, assaltou meus sentidos imediatamente. Minha parte lobo, mesmo sendo apenas metade de quem eu era, reagiu instintivamente, querendo encolher-se, submeter-se perante tantos predadores. Havia 5 outras mulheres alinhadas no palco improvisado, todas com expressões variando entre resignação e terror. Reconheci Freya,
uma garota mais jovem que eu que havia se envolvido com um humano. Crime suficiente para ser vendida para uma matilha distante. As outras vinham de vilarejos vizinhos, todas com alguma falha que as tornava inadequadas para seus clãs originais. O ancião Tadeus, um homem de barba grisalha e olhos frios como o inverno, se posicionou diante da multidão. O silêncio caiu pesado quando ele ergueu as mãos. Bem-vindos, alfas e representantes. Honramos sua presença e oferecemos estas fêmeas para fortalecer seus laços e servir às necessidades de suas matilhas. Meus olhos percorreram a multidão, notando as expressões avaliativas, como fazendeiros examinando o gado. Na primeira fileira, os alfas se destacavam, homens e algumas mulheres de porte poderoso, muitos com cicatrizes de batalhas visíveis mesmo em suas formas humanas. E então, meu olhar encontrou um par de olhos cinza tempestade que parecia absorver toda a luz do salão. Ele estava sentado um pouco afastado dos outros, em uma cadeira que parecia pequena demais para sua estrutura imponente. Cabelos negros emolduravam um rosto esculpido em ângulos severos, com uma cicatriz prateada descendo da têmpora esquerda até o maxilar. Não precisei das reverências sutis dos outros alfas para saber quem era. O poder emanava dele como o calor de uma fogueira. O rei Alpha Thorne não parecia interessado no leilão. Seus olhos vagavam pelo salão com um tédio mal disfarçado, até que, de repente, fixaram-se em mim. Senti o peso daquele olhar como um golpe físico, roubando o ar dos meus pulmões. Por um instante fugaz, algo lampejou naqueles olhos. Surpresa? Reconhecimento? Antes que sua expressão voltasse à máscara impassível. Começaremos com Freya, 18 invernos, saudável e forte, adequada para trabalho e procriação, embora precise de disciplina após seu erro de julgamento. Observei com o estômago embrulhado enquanto Freya era vendida para a Matilha das Sombras, conhecida por sua disciplina rigorosa. Ela desceu do palco com passos trêmulos, evitando olhar para o alfa carrancudo que a havia comprado. Uma a uma, as mulheres foram leiloadas, algumas para servirem como ajudantes nas casas principais, outras como potenciais companheiras para lobos de menor patente, todas com o futuro selado por sacos de moedas trocados com eficiência fria. Quando chegou minha vez, senti o salão inteiro prender a respiração. Todos em Stone Creek sabiam da minha condição. Os visitantes logo saberiam também. Elise, 22 invernos, meio sangue, saudável e com bom treinamento em ervas medicinais. Tadeus hesitou por um momento quase imperceptível. Adequada para trabalhos domésticos e de cura, mas incapaz de gerar prole. O murmúrio que percorreu o salão foi como o som de folhas secas arrastadas pelo vento gelado. Vi expressões de desinteresse, algumas de pena, outras de desdém. Ninguém queria uma loba estéril. Mesmo meio humana, eu deveria poder cumprir a função mais básica de uma fêmea na matilha, perpetuar a linhagem. Começamos com 5 moedas de prata, anunciou Tadeus. Um valor insultantemente baixo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Senti o calor subindo pelo meu pescoço, manchando minhas bochechas de vergonha. Era pior do que imaginei. Não apenas indesejada, mas nem mesmo digna do menor lance. 3 moedas de prata, ofereceu finalmente o alfa da Matilha do Rio, um homem de meia idade conhecido por sua crueldade com servos. Meu coração afundou. 4 moedas, disse outro. O beta da Matilha das Pedras. Seus olhos percorreram meu corpo de uma maneira que me fez querer me encolher. Tadeus parecia aliviado por ter qualquer oferta. 4 moedas para o beta Gregory. Alguém oferece mais? 20 moedas de ouro. A voz profunda e autoritária silenciou o salão instantaneamente. Todos os olhares se voltaram para a figura imponente que agora estava de pé. O rei Alpha Thorne deu um passo à frente, seus olhos cinzentos nunca deixando os meus. 20 moedas de ouro pela meio-sangue. Um silêncio atordoado tomou conta do grande salão. 20 moedas de ouro era o preço de uma alfa pura, fértil e treinada. Era uma fortuna absurda por alguém como eu. Tadeus engoliu em seco, sua maçã do Adão subindo e descendo nervosamente. Sua Majestade... Talvez não tenha ouvido corretamente. A moça é estéril. Um sorriso frio tocou os lábios do rei Alfa. Eu ouvi perfeitamente, ancião. 20 moedas de ouro. A menos que alguém queira superar minha oferta?
O desafio pairou no ar como o prenúncio de uma tempestade. Ninguém se atreveu a falar. Ninguém ousaria desafiar o Rei Alfa, especialmente por uma meio-sangue estéril. Vendida, Tadeus declarou, sua voz tremendo levemente, para Sua Majestade, o Rei Alfa Thorn. Quando desci do palco, minhas pernas pareciam feitas de água. O broche de prata de minha avó queimava contra minha pele, como se tentasse me comunicar alguma verdade antiga que eu ainda não conseguia compreender. À minha volta, rostos chocados e confusos observavam enquanto eu caminhava na direção do homem que havia acabado de comprar minha vida por um preço inexplicavelmente alto. Nossos olhares se encontraram e, por um momento fugaz, pensei ver algo além do gelo naqueles olhos tempestuosos. Uma chama, um propósito, um segredo. Então a máscara de indiferença voltou, e ele se virou para um dos seus guardas. Preparem-na para a viagem. Partimos ao amanhecer. Enquanto era escoltada para fora do grande salão, senti centenas de olhares perfurando minhas costas, acompanhados de sussurros frenéticos. O que o Rei Alfa mais poderoso e temido de todos queria com uma meio-sangue incapaz de lhe dar herdeiros? Por que escolher a mim quando poderia ter qualquer loba pura e fértil? A neve começou a cair quando cruzamos a praça. Flocos delicados que derretiam contra minha pele quente. Uma sensação estranha crescia dentro de mim. Não alívio, não gratidão, mas algo mais primitivo e perigoso, medo. A carruagem real era uma construção imponente de madeira escura e metal forjado, com o símbolo da Matilha do Norte entalhado nas portas. Um lobo uivando sob uma coroa de espinhos. Sentada no interior forrado de veludo cinza, eu me sentia como um pássaro capturado em uma gaiola luxuosa. Meus dedos não paravam de tocar o broche de lua crescente, como se pudesse extrair dele alguma sabedoria ancestral que me ajudasse a compreender meu destino. O silêncio dentro da carruagem era denso como névoa. Nas primeiras horas de viagem, o Rei Alfa não pronunciou uma única palavra. Sentado à minha frente, ele mantinha os olhos fixos na paisagem gelada que passava pela janela. Montanhas cobertas de neve, florestas de pinheiros curvados sob o peso do inverno, ocasionalmente uma vila distante com fumaça subindo das chaminés. Seu perfil era talhado como as próprias montanhas que atravessávamos, duro e implacável. O que ele queria de mim? A pergunta martelava em minha mente como um tambor de guerra. Homens como ele não gastavam 20 moedas de ouro em impulso ou caridade. Tudo o que faziam tinha propósito, estratégia, consequência. Você cheira a medo, ele disse finalmente, sua voz profunda quebrando o silêncio como gelo rachando em um lago congelado. Engoli em seco, sentindo o calor subir pelo meu pescoço. Mesmo sendo apenas metade loba, eu sabia que ele podia detectar cada nuance das minhas emoções pelo cheiro. Tentei endireitar os ombros, recuperar alguma dignidade. Qualquer pessoa com bom senso teria medo em minha situação, Majestade. Seus olhos cinzentos se voltaram para mim, avaliadores. Um leve traço de surpresa cruzou seu rosto antes de ser rapidamente suprimido. Você tem língua afiada para alguém na sua posição. Que posição seria essa exatamente? As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. Mordi o lábio, esperando uma explosão de raiva. Em vez disso, algo que poderia quase ser chamado de sorriso tocou brevemente seus lábios. Essa é uma boa pergunta, Elise de Stone Creek. O som do meu nome em sua voz me sobressaltou. Não me lembrava de tê-lo ouvido durante o leilão. Você sabe quem eu sou. Sei mais sobre você do que imagina. Ele inclinou-se levemente para a frente, reduzindo o espaço entre nós. A neta de Freida, a curandeira que se uniu a um humano, a meio-sangue, que contra todas as probabilidades, foi aceita pela Matilha. A jovem que aos 12 anos sobreviveu sozinha a 3 dias na Floresta Norte durante a Grande Nevasca, quando todos pensaram que estivesse morta. Cada palavra dele era como uma flecha certeira encontrando seu alvo. Como ele sabia daquelas coisas? O Rei Alfa raramente visitava vilas pequenas como Stone Creek, e aquela nevasca havia acontecido há 1 década. Por quê? Consegui finalmente perguntar, minha voz pouco mais que um sussurro. Porque a comprei.
Ele recostou-se novamente, seu rosto voltando à expressão impassível. Você saberá quando chegarmos a Black Peak. Black Peak, a fortaleza lendária do Rei Alpha, construída na encosta da montanha mais alta da cordilheira. Diziam que suas torres de pedra negra tocavam as nuvens, que seus salões abrigavam tesouros e segredos acumulados por gerações de governantes. Também diziam que suas masmorras guardavam os restos daqueles tolos o suficiente para desafiar seu senhor. O restante da viagem transcorreu principalmente em silêncio. Ocasionalmente, o Rei Alpha fazia uma pergunta abrupta sobre meu conhecimento de ervas medicinais ou sobre algum costume específico de Stone Creek. Respondi da melhor maneira possível, ainda confusa com seu interesse. 2 vezes paramos para trocar os cavalos, e nestas ocasiões notei como todos, desde estribeiros até donos de estalagens, se curvavam profundamente diante dele, misturando medo e reverência em seus olhares. Na segunda noite, quando paramos em uma hospedaria isolada nas montanhas, fui conduzida a um quarto simples, mas limpo. Uma jovem loba trouxe-me água quente para banho e um vestido novo de lã azul escura, mais quente e fino que qualquer peça que eu já possuíra, um presente de Sua Majestade. Ela murmurou, evitando meu olhar como se temesse contaminação. Enquanto afundava na água fumegante, deixei finalmente as lágrimas virem. Não sabia se chorava de alívio por escapar de um destino pior com o Alfa do Rio, de medo pelo que me aguardava em Black Peak, ou simplesmente pela exaustão emocional dos últimos dias. A água esfriou, mas continuei imersa, relembrando fragmentos do passado que pareciam agora pertencer a outra vida. Minha avó Freida havia me ensinado tanto, não apenas sobre ervas e cura, mas sobre como sobreviver nas margens de 2 mundos. A lua chama mais forte pelo seu sangue nos momentos de crise, ela costumava dizer. Não tenha medo dessa parte de você. Ela nunca explicou como sabia tanto sobre os lobos, sendo humana. Havia segredos em seus olhos que levou para o túmulo quando a febre a consumiu 3 invernos atrás. Um golpe na porta me arrancou das lembranças. Sua presença é solicitada para o jantar, anunciou uma voz feminina. Sequei-me rapidamente e vesti o vestido novo, surpresa com o caimento perfeito, como se tivesse sido feito para mim. O tecido era macio contra minha pele. O azul profundo destacando o loiro pálido do meu cabelo. Prendi novamente o broche de prata na gola e segui a criada até uma pequena sala privativa nos fundos da hospedaria. O Rei Alpha já estava sentado à mesa rústica quando entrei. Ele ergueu o olhar de alguns papéis que examinava, e por um instante fugaz, algo semelhante à admiração cruzou seu rosto. Levantou-se. Um gesto de cortesia que não esperava de alguém de sua posição para com alguém da minha. Sente-se, ele indicou, sua voz menos dura que o habitual. A refeição foi servida em silêncio. Um ensopado rico de carne de cervo, pão escuro ainda quente e vinho forte. Comi com cautela, consciente de seu olhar ocasional. Quando terminamos, ele empurrou os pratos para o lado e apoiou os cotovelos na mesa, olhando-me diretamente. Você sabe por que as lobas estéreis são geralmente evitadas nas matilhas? A pergunta direta sobre minha condição me fez engasgar com o último gole de vinho. Recuperei-me, tentando manter a compostura. Porque não podem contribuir com novos membros para a matilha, respondi com a explicação oficial que sempre ouvi. Ele assentiu levemente. Isso é o que dizem aos jovens. A verdade é mais complexa. Seus olhos se estreitaram, estudando minha reação. Uma loba estéril representa um desequilíbrio nas antigas magias que governam nosso povo. Nem todos podem sentir isso, mas alfas podem. É como uma nota dissonante em uma melodia harmônica. Franzi a testa, confusa com a direção da conversa. Então por que comprar uma nota dissonante por 20 moedas de ouro? Um sorriso lento e predatório espalhou-se por seu rosto. Porque às vezes, Elise, a dissonância é exatamente o que se precisa para quebrar um feitiço. Aquela noite, deitada na cama estreita do quarto da hospedaria, suas palavras ecoavam em minha mente. Quebrar um feitiço? Que tipo de feitiço exigiria a presença de uma meio-sangue estéril? As histórias antigas falavam de magia de sangue, rituais e pactos.
mas eram consideradas superstições pelos mais jovens, contos de inverno para assustar filhotes. 3 dias depois, a paisagem começou a mudar. As florestas tornaram-se mais densas, os pinheiros mais altos e antigos. O ar carregava um cheiro diferente, mais selvagem, mais primitivo. Estava nevando levemente quando a carruagem contornou uma encosta íngreme, e subitamente, Black Peak revelou-se diante de nós. As histórias não lhe faziam justiça. A fortaleza era como uma extensão da própria montanha, torres de pedra negra erguendo-se contra o céu cinzento. Muralhas maciças circundavam um complexo de edifícios que se estendiam pela encosta. Ao longe, pude ver lobos em forma animal patrulhando os limites, enormes criaturas de pelagem cinza e preta, 2 vezes maiores que os lobos comuns. "Bem-vinda a Black Peak", disse o Rei Alpha, observando minha expressão maravilhada. Quando atravessamos os portões principais, fui imediatamente atingida pela energia do lugar, como eletricidade no ar antes de uma tempestade. Dezenas de lobos em forma humana moviam-se pelo pátio principal, todos parando para se curvar profundamente quando nossa carruagem passou. Seus olhares curiosos e às vezes hostis seguiram-me enquanto descíamos. "Seren", o Rei Alpha chamou, e uma mulher alta de cabelos negros e postura militar aproximou-se imediatamente. "Esta é Elise. Ela ficará no quarto da Torre Leste." Os olhos castanhos da mulher se arregalaram por um momento, antes de voltarem à expressão neutra. "A Torre Leste, Majestade? Tem certeza? Você questiona minhas ordens?" Sua voz era baixa, mas carregava uma ameaça implícita que fez meu sangue gelar. Seren baixou a cabeça em submissão. "Nunca, meu rei. Será feito." Enquanto era conduzida através de corredores de pedra iluminados por tochas, senti o peso dos olhares seguindo cada passo meu. Sussurros acompanhavam nossa passagem. "É ela?" O que ele estava pensando? Uma meio-sangue estéril. Seren caminhava à minha frente em silêncio, seu corpo rígido como se escoltasse um prisioneiro perigoso em vez de uma recém-chegada confusa. Subimos uma escadaria em espiral que parecia interminável, até chegarmos a uma pesada porta de madeira entalhada com símbolos antigos que não reconheci. "Estes são seus aposentos", ela disse abrindo a porta. "O Rei Alpha solicita sua presença no jantar formal. Enviarei alguém para ajudá-la a se preparar." Antes que pudesse formular qualquer pergunta, ela se foi, deixando-me sozinha para absorver meu novo ambiente. O quarto era maior que toda a cabana onde cresci em Stone Creek. Paredes de pedra cobertas parcialmente por tapeçarias elaboradas, uma cama com um dossel grande o suficiente para 3 pessoas, uma lareira acesa espalhando calor acolhedor e, mais surpreendente, uma banheira de cobre já cheia de água fumegante perfumada com ervas. Grandes janelas arqueadas ofereciam uma vista vertiginosa das montanhas cobertas de neve. Aproximei-me lentamente de uma das tapeçarias, atraída pelos detalhes do bordado. Ela retratava uma mulher de cabelos claros, surpreendentemente parecidos com os meus, de pé em um círculo de pedras, com lobos ajoelhados ao seu redor. A lua cheia brilhava acima dela, e de suas mãos erguidas emanavam fios dourados que pareciam conectá-la a cada lobo. "A primeira mediadora", disse uma voz suave atrás de mim. Virei-me sobressaltada. Uma jovem de não mais que 16 anos estava parada na porta, carregando roupas dobradas nos braços. "Quem?" "A mulher na tapeçaria. É a primeira mediadora da história antiga." Ela entrou timidamente, colocando as roupas sobre a cama. "Meu nome é Lyra. Fui designada para ser sua assistente pessoal." "O que é uma mediadora?" perguntei, olhando novamente para a tapeçaria. Lyra pareceu surpresa. "Você não conhece as histórias?" Pensei que todas as meio-sangues fossem criadas com elas. Balancei a cabeça. Minha avó contava muitas histórias, mas nunca mencionou mediadoras. A jovem olhou nervosamente para a porta aberta, como se temesse ser ouvida. "Talvez seja melhor você se preparar para o jantar primeiro. Não é bom fazer Sua Majestade esperar." O banho foi um luxo que saboreei, apesar da crescente ansiedade sobre o que me aguardava. Quando emergi, Lyra me ajudou a vestir um traje que fez meu coração acelerar. Um vestido de seda verde floresta com detalhes em prata, exatamente da mesma cor dos meus olhos. O tecido fluía como água ao redor do meu corpo,
revelando e ocultando ao mesmo tempo. Com meu cabelo loiro arrumado em um penteado elegante, mas simples, e o broche de minha avó preso próximo ao coração, mal reconheci a mulher no espelho ornamentado. Você está linda, Lyra sussurrou, algo como admiração em sua voz. Como uma mediadora renascida. Antes que pudesse questioná-la novamente, uma batida na porta anunciou o nosso tempo esgotado. Um guarda de rosto impassível esperava para me escoltar ao grande salão. Enquanto descia as escadarias, meu estômago se contraía com ansiedade. O que me aguardava? Por que o Rei Alpha me trouxera para Black Peak? E o que eram essas mediadoras que pareciam provocar olhares temerosos e vozes sussurradas? As portas do grande salão se abriram, revelando uma cena de opulência selvagem. Centenas de velas iluminando um espaço vasto, mesas longas cheias de membros da matilha, o cheiro de carne assada e vinho misturando-se com o aroma natural de dezenas de lobos em forma humana. E no centro de tudo, sentado em um trono feito de madeira antiga e ossos branqueados, o Rei Alpha Thorn me observava com aqueles olhos tempestuosos que pareciam ver através da minha alma. Quando entrei, o salão inteiro silenciou, como se alguém tivesse roubado o ar do ambiente. Senti o peso de centenas de olhares, alguns curiosos, muitos hostis, alguns temerosos. Venha! Ordenou o Rei Alpha, sua voz ecoando no silêncio. Com passos que esperava parecerem mais confiantes do que me sentia, caminhei pelo corredor central em direção ao homem que havia comprado minha vida, e para um destino que ainda não conseguia compreender. O silêncio que pesava sobre o grande salão era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Meus passos sobre o piso de pedra polida ressoavam como tambores anunciando uma execução. De canto de olho, captei expressões que iam desde o desprezo aberto até a curiosidade mal disfarçada. À direita do trono do Rei Alpha estava um homem de ombros largos e cicatrizes no rosto, que me observava com hostilidade pura. Seu cheiro gritava perigo, mesmo para meus sentidos meio humanos. À esquerda, uma mulher elegante de meia idade com cabelos grisalhos entrançados com fios de ouro me estudava com olhos analíticos. Reconheci Serene um pouco mais afastada, seu rosto uma máscara impassível. Quando alcancei o estrado onde se erguia o trono, parei, incerta do protocolo a seguir. Deveria me curvar? Ajoelhar? Ninguém havia me instruído sobre como uma meio-sangue comprada em leilão deveria se portar diante da realeza. O Rei Alpha resolveu meu dilema com um gesto firme, indicando a cadeira vazia à sua direita, deslocando o homem cicatrizado para o assento seguinte. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Estava sendo convidada a sentar no lugar tradicionalmente reservado para a companheira do Alpha, ou seu herdeiro direto. Elise de Stone Creek se junta à Matilha do Norte hoje, anunciou Thorn, sua voz profunda alcançando cada canto do salão. Ela será tratada com o respeito devido a uma convidada especial da coroa. Sentei-me rigidamente, sentindo o olhar furioso do homem cicatrizado queimando em minha direção. O Rei Alpha ergueu uma taça, e o salão inteiro o imitou num movimento sincronizado que falava de hierarquia e obediência profundamente enraizadas. A saúde da Matilha, ele declarou, e todos beberam. O jantar foi servido imediatamente. Pratos elaborados de carne mal passada, pão escuro, vegetais assados e frutas preservadas. Observei discretamente os outros antes de começar a comer, tentando não cometer nenhum erro de etiqueta que pudesse atrair mais atenção indesejada. Você não está comendo, Elise, observou o Rei Alpha, sua voz baixa o suficiente para ser ouvida apenas por mim e pelos mais próximos. A comida não é do seu agrado? Estou apenas me adaptando, Majestade, respondi, forçando-me a pegar um pedaço de carne. Um leve sorriso tocou seus lábios. Adaptação é uma qualidade valiosa, uma que você demonstrou possuir em abundância, pelo que ouvi. Antes que pudesse responder, o homem cicatrizado soltou um som desdenhoso. Com todo o respeito, meu rei, esta exibição é desnecessária. Ele mal tentou disfarçar o desprezo em sua voz. O Conselho de Guerra aguarda decisões importantes, e estamos desperdiçando tempo com uma meia-raça estéril.
O ar do salão pareceu congelar. Até os servos pararam em suas tarefas, todos os olhares alternando nervosamente entre o homem e o rei Alfa. Cuidado com suas palavras, Alaric, respondeu Thorne, sua voz calma, mas carregando uma ameaça implícita que fez meu sangue gelar. Você é meu primeiro guerreiro, não meu conselheiro em questões de estado. É exatamente como seu primeiro guerreiro que falo, insistiu Alaric, aparentemente incapaz de perceber o perigo em que se colocava. A matilha precisa de liderança clara agora, não de distrações. Se você deseja uma concubina, há dezenas de lobas puras dispostas a... O movimento foi tão rápido que mal pude acompanhar. Num instante, Thorne estava sentado. No seguinte, sua mão agarrava a garganta de Alaric, erguendo-o parcialmente da cadeira. A transformação parcial havia começado. Os olhos do rei Alfa brilhavam com um dourado sobrenatural. Suas unhas alongando-se em garras afiadas que pressionavam a pele do primeiro guerreiro. Questione minhas decisões novamente em público. Ele rosnou, sua voz distorcida pela transformação parcial. E encontrarei um novo primeiro guerreiro. Largou Alaric, que caiu de volta na cadeira, ofegante e com 5 pontos de sangue brotando em seu pescoço. O resto do jantar transcorreu em um silêncio tenso, quebrado apenas por conversas sussurradas e o tilintar de talheres. Quando a refeição terminou e os convidados começaram a se dispersar, senti um toque leve em meu braço. Era a mulher de cabelos grisalhos. Sou Elara, conselheira principal de Sua Majestade. Ela disse, sua voz suave, mas autoritária. O rei solicita sua presença na sala do conselho. Por favor, me acompanhe. Seguia, através de corredores ornados com tapeçarias antigas e tochas que lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra. Cada passo nos afastava do burburinho do grande salão, mergulhando-nos em um silêncio que parecia conter os segredos acumulados por gerações. Você causou bastante alvoroço em apenas um dia, comentou Elara enquanto caminhávamos. Não havia acusação em sua voz, apenas uma observação clínica. Não foi minha intenção, respondi sinceramente. Ela me lançou um olhar penetrante. Intenções raramente importam em Black Peak, criança. Apenas consequências. Paramos diante de uma porta dupla de carvalho entalhada com o mesmo símbolo que vi na carruagem. O lobo coroado da Matilha do Norte. 2 guardas postados de cada lado abriram as portas sem uma palavra. A sala do conselho era menor do que eu esperava, mas imponente em seus detalhes. Uma mesa circular de pedra escura dominava o centro, com 7 cadeiras dispostas ao seu redor. Nas paredes, mais tapeçarias antigas retratavam cenas de batalhas, rituais e transformações. Um mapa enorme da região norte cobria uma das paredes, marcado com símbolos que não reconheci. O rei Alfa já estava lá, junto com Seren, Alaric, ainda visivelmente abalado, e 2 outros lobos que não reconheci. Um homem idoso com uma longa barba branca e uma mulher de meia-idade com queimaduras visíveis em um lado do rosto. Entre, Elise, ordenou Thorne, indicando a cadeira vazia ao seu lado. Sentei-me, consciente dos olhares fixos em mim. O ar na sala parecia carregado de expectativa e tensão. Esta é uma reunião do círculo interior, explicou o rei Alfa. Apenas os mais confiáveis e necessários estão presentes. Seu olhar vagou pela sala, detendo-se brevemente em cada rosto. Elise precisa ser informada sobre a situação atual antes de prosseguirmos. É prudente, meu rei? Perguntou o homem de barba branca, sua voz surpreendentemente forte para alguém de sua idade. Ela chegou hoje. Não sabemos se... Sei o suficiente, Rurik, cortou Thorne. O tempo se esgota. Não temos o luxo da cautela. Ele se virou para mim, seus olhos cinzentos inescrutáveis. O que você sabe sobre a história dos lobos e humanos, Elise? A pergunta me pegou desprevenida. Apenas o que minha avó me contou. Que antigamente vivíamos separados. Lobos nas florestas, humanos nas cidades, que houve guerras, depois acordos de paz, que algumas matilhas permitem meio-sangues como eu, enquanto outras... Uma versão simplificada, disse Thorne, mas essencialmente correta. O que sua avó não lhe contou, o que poucos ainda sabem, é que a paz não veio de acordos políticos, mas de magia antiga e poderosa. Magia. A palavra pairou no ar como fumaça. Em Stone Creek, falar de magia era considerado supersticioso.
coisa de velhos e crianças. Mesmo minha avó, com todo o seu conhecimento de ervas e rituais, raramente usava o termo. Há 1000 anos, continuou o rei Alfa, nossos povos estavam à beira da aniquilação mútua. A guerra havia devastado ambos os lados. Foi então que surgiu a primeira mediadora. Meus olhos se arregalaram ao reconhecer o termo que Lyra havia mencionado. Ela era como você, disse a mulher com cicatrizes de queimadura, observando-me atentamente. Metade humana, metade loba, e estéril. Rain é nossa guardiã das histórias, explicou Thorn. Ninguém conhece melhor as antigas lendas. Honey assentiu, continuando. A primeira mediadora descobriu que sua condição, a incapacidade de gerar vida, lhe conferia um dom único. Ela podia canalizar e direcionar a magia antiga das terras. Usando esse dom, ela forjou o grande pacto entre lobos e humanos, criando fronteiras mágicas e leis que nenhum dos lados poderia quebrar. Por 1000 anos, o pacto manteve um equilíbrio frágil, acrescentou Rurik, o homem idoso. As mediadoras que se seguiram, todas meio-sangue e estéreis, renovavam o pacto a cada geração, mantendo as proteções intactas. Um arrepio percorreu minha espinha. E o que isso tem a ver comigo? O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de significado. Foi Elara quem finalmente respondeu, sua voz calma e medida. A última mediadora morreu há 22 anos, sem treinar uma sucessora. Desde então, o pacto vem se enfraquecendo. As barreiras mágicas estão falhando. Os humanos começam a sentir isso, mesmo sem compreender. Há mais avistamentos de lobos, mais desaparecimentos nas fronteiras, mais conflitos. Em breve, disse Thorn, seu olhar intenso fixo em mim. Estaremos novamente em guerra aberta, a menos que o pacto seja renovado. A compreensão me atingiu como uma avalanche. Vocês acham que eu sou... A ideia era absurda demais para completar. A próxima mediadora, confirmou o rei Alfa. Sim. Meu primeiro instinto foi rir. Uma risada nervosa e incrédula. Isso é loucura. Sou apenas uma meio-sangue de uma vila pequena. Não sei nada sobre magia ou pactos antigos. A última mediadora também não sabia, até ser treinada, disse Honey gentilmente. O dom está no sangue, não no conhecimento. Mas por que eu? Deve haver outras como eu. Havia, respondeu Thorn, um tom sombrio em sua voz. Começamos a procurá-las há 5 anos, quando os primeiros sinais do enfraquecimento do pacto apareceram. Encontramos 7 meio-sangues estéreis em idade adequada. Um calafrio percorreu minha espinha. E o que aconteceu com elas? 6 falharam nos testes iniciais, explicou Elara. Não possuíam a capacidade de canalizar a magia antiga. A 7ª morreu tentando, completou Alaric, falando pela primeira vez desde que entramos na sala. Seu tom era acusador, como se eu fosse culpada por estar viva, enquanto a outra havia perecido. Por isso o preço alto no leilão, murmurei, as peças se encaixando. Vocês me procuravam. Thorne assentiu. Venho rastreando seu paradeiro há meses. Quando soube do leilão, organizei minha visita diplomática para coincidir com o evento. E se eu também falhar nos testes? Ou morrer como a última? Então todos nós enfrentaremos uma guerra que devastará ambos os lados, respondeu Thorne simplesmente. Milhares morrerão, tanto lobos quanto humanos. O peso da situação caiu sobre meus ombros como uma montanha. Pensei em Stone Creek, nas crianças brincando na praça, nos anciões contando histórias ao redor da fogueira. Pensei nas cidades humanas que nunca visitei, mas que minha avó descrevia com tanto carinho. Todos à mercê de uma guerra antiga reacendida. Quando começa o treinamento? Perguntei finalmente, minha voz mais firme do que me sentia. Um sorriso sutil tocou os lábios do rei Alfa. Amanhã ao amanhecer. Descanse bem esta noite, Elise. Você vai precisar. De volta aos meus aposentos, encontrei Lyra aguardando para ajudar-me com os preparativos para dormir. Enquanto ela desfazia meu penteado e escovava meu cabelo, sua curiosidade transbordou. Como foi o jantar? Todos estão comentando sobre como o rei quase matou Alaric por sua causa. Não foi por minha causa, corrigi automaticamente, ainda processando tudo o que havia descoberto.
foi por questionar suas decisões publicamente. Lyra deu de ombros. É o mesmo pelo que dizem. Ninguém entende por que ele trouxe uma meio-sangue para Black Peak, muito menos para sentar-se à direita do trono. Mordi o lábio, insegura sobre o quanto poderia ou deveria revelar. Lyra, o que mais você sabe sobre as mediadoras? Você as mencionou antes. Seus olhos se iluminaram. São figuras das lendas antigas. Mulheres especiais que podiam falar tanto com lobos quanto com humanos, que mantinham a paz entre os mundos. Ela abaixou a voz, como se compartilhasse um segredo. Dizem que a última morreu quando eu era apenas um bebê. Depois disso, minha mãe contava que os anciões proibiram que se falasse delas. Por quê? Não sei ao certo. Talvez porque sem uma mediadora, todos temiam que a paz acabasse. Ela pausou, seus olhos arregalados subitamente. Espere. Você acha que é por isso que o rei a trouxe? Você vai ser uma mediadora? É uma ideia tola. Respondi evasivamente, desviando o olhar. Lyra não pareceu convencida, mas teve a gentileza de não pressionar. Quando terminou de me ajudar, desejou-me boa noite e saiu silenciosamente. Sozinha, caminhei até a janela, observando a paisagem noturna de Black Peak. A lua crescente iluminava as montanhas cobertas de neve, criando um cenário de beleza selvagem e imponente. Toquei o broche de prata em meu vestido, pensando em minha avó. Será que ela sabia? Será que este era o legado que ela tentava me preparar para assumir? Um movimento no pátio abaixo chamou minha atenção. Uma figura solitária caminhava sob o luar, o porte poderoso e a postura inconfundível do rei Alfa. Como se sentisse meu olhar, ele parou e ergueu o rosto em direção à minha janela. Nossos olhares se encontraram através da distância, e por um momento, pareceu que algo invisível passava entre nós. Uma corrente de energia, uma conexão que não conseguia compreender. Então ele se virou e desapareceu nas sombras, deixando-me com perguntas que se multiplicavam como cristais de gelo numa noite de inverno. Na manhã seguinte, fui despertada antes do amanhecer. Seren aguardava impaciente enquanto eu me vestia com roupas simples de lã e couro que haviam sido deixadas para mim. Sem perguntas, ela instruiu quando abri a boca para questionar. O rei explicará tudo. Seguimos por corredores vazios, descendo escadas até níveis da fortaleza que eu não havia visto antes. O ar tornava-se gradualmente mais frio e úmido, com um cheiro antigo de terra e pedra. Finalmente, chegamos a uma pesada porta de ferro que Seren abriu com uma chave ornamentada. A câmara além era vasta e circular, escavada na própria montanha. Tochas em suportes de ferro iluminavam parcialmente o espaço, criando sombras dançantes nas paredes de pedra bruta. No centro, um círculo de pedras menores cercava uma mesa de altar talhada em mármore negro. O rei Alfa aguardava lá, junto com Elara e Hani. Todos vestiam mantos rituais de couro e peles, adornados com símbolos antigos bordados em prata. À minha chegada, seus rostos se voltaram para mim com expressões solenes. "Bem-vinda à Câmara do Pacto", disse Thorn, sua voz ecoando no espaço cavernoso. "É aqui que descobriremos se você realmente tem o dom da mediação." Engoli em seco, o medo e a dúvida travando uma batalha dentro de mim. E se eu não tiver? Seus olhos encontraram os meus, intensos e inescrutáveis. Então, todos nós rezaremos por um milagre. A Câmara do Pacto parecia respirar ao meu redor, como se as próprias paredes de pedra antiga estivessem vivas e conscientes da minha presença. Sob meus pés descalços, o chão de pedra polida estava gelado, mas estranhamente, não sentia desconforto, apenas uma vibração sutil, um zumbido quase imperceptível que parecia ressoar diretamente nos meus ossos. "Aproxime-se do altar", instruiu Elara, sua voz gentil, mas firme. Caminhei lentamente pelo círculo de pedras. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o próprio ar estivesse se adensando ao meu redor. No altar de mármore negro repousavam 3 objetos: uma taça de prata, uma adaga com cabo de osso e uma pequena caixa de madeira entalhada. "O primeiro teste é simples", explicou Hani, a guardiã das histórias.
Precisamos confirmar se você pode sentir a magia antiga que permeia este lugar. Como faço isso? Perguntei, minha voz soando estranhamente distante aos meus próprios ouvidos. Feche os olhos, instruiu Thorne, aproximando-se silenciosamente por trás de mim. Seu cheiro, floresta de pinheiros após uma tempestade, terra úmida e algo profundamente selvagem, envolveu-me, fazendo meu coração acelerar. Estenda suas mãos sobre o altar sem tocar nada e simplesmente sinta. Obedeci, fechando os olhos e estendendo minhas mãos, palmas para baixo, sobre os objetos rituais. Por vários segundos, não senti nada além do frio intensificado e da consciência aguda da presença do Rei Alfa, a apenas centímetros de mim. Não force, murmurou ele, sua voz próxima ao meu ouvido. Não é algo que se procura, é algo que já está em você, esperando ser reconhecido. Tentei relaxar, deixando minha mente aquietar-se. Gradualmente, uma sensação estranha começou a se formar sob minhas palmas. Como formigamentos, mas mais profundos, alcançando além da pele. De repente, um calor intenso disparou dos meus dedos até o centro do meu peito, fazendo-me ofegar. A taça, sussurrei sem pensar. Abri os olhos para encontrar Cantando. 3 pares de olhos me observando intensamente. Elara e Honey trocaram olhares significativos. É o primeiro sinal, confirmou Elara. Ela pode sentir a energia dos artefatos. Thorne assentiu, sua expressão ilegível. Continue, Elise. O que mais você sente? Fechei novamente os olhos, permitindo que as sensações me guiassem. A adaga está fria. Não apenas fria de temperatura, mas como um vazio, um espaço onde algo deveria estar e não está. Franzi a testa, concentrando-me. E a caixa? A caixa contém algo vivo, algo que pulsa no mesmo ritmo que meu coração. Quando abri os olhos novamente, notei algo que me surpreendeu. Uma lágrima solitária escorria pelo rosto normalmente impassível de Honey. Exatamente como Eleanora descreveu, ela murmurou, palavra por palavra. Quem é Eleanora? Perguntei. A última mediadora, respondeu Thorne. E sua avó. Meu mundo pareceu parar. Minha avó? Mas minha avó era Freida, uma curandeira humana. Elara balançou a cabeça gentilmente. Freida era o nome que Eleanora adotou quando fugiu de Black Peak, grávida, há 47 anos. Ela escolheu viver como humana, escondendo sua verdadeira natureza e a de sua filha. Minha mãe, sussurrei, peças de um quebra-cabeça antigo começando a se encaixar em minha mente. As histórias sussurradas, os conhecimentos que nenhuma simples humana deveria ter, o modo como minha avó nunca se surpreendeu com minha natureza dual. Sua mãe, Lena, era uma meio-sangue como você, mas não estéril, confirmou Honey. Ela se apaixonou por um humano, seu pai, contra os desejos de Eleanora. Quando sua mãe morreu no parto, Eleanora decidiu criá-la longe de Black Peak, longe do destino que havia fugido. Minha cabeça girava com revelações. Por que ela fugiu? Por que esconder quem era? Um silêncio pesado caiu sobre a câmara. Foi Thorne quem finalmente respondeu, sua voz carregando um peso que não havia percebido antes. Porque ser uma mediadora não é apenas um dom, Elise, é um fardo. Um que Eleanora carregou por 20 anos até não poder mais. Elara abriu a pequena caixa de madeira, revelando seu conteúdo. Uma pedra do tamanho de um ovo de codorna, branca como a neve mais pura, com veios prateados que pareciam se mover sob sua superfície. Esta é a Pedra do Pacto, ela explicou, forjada com o sangue da primeira mediadora e imbuída com a essência do acordo entre lobos e humanos. É tanto a chave quanto a fechadura da magia que mantém nossos mundos em equilíbrio. Senti-me irresistivelmente atraída pelo objeto. Sem pensar, estendi a mão para tocá-lo. Cuidado, advertiu Thorne, segurando meu pulso firmemente. Seu toque enviou uma onda de calor pelo meu braço. O segundo teste é mais perigoso que o primeiro. A pedra reconhece apenas aquelas com o sangue certo. Para qualquer outra, seu toque pode ser fatal. Engoli em seco, mas uma certeza estranha crescia dentro de mim. Preciso tocá-la.
Seus olhos cinzentos estudaram os meus por um longo momento, antes de lentamente soltar meu pulso. Confiança ou imprudência? Acho que descobriremos em breve. Com o coração martelando contra as costelas, estendi novamente a mão para a pedra do pacto. No instante em que meus dedos tocaram sua superfície lisa, uma explosão de sensações me invadiu. Memórias que não eram minhas, vozes falando em línguas que nunca aprendi, mas de alguma forma compreendia. Visões de florestas antigas e batalhas sangrentas, pactos selados sob luas cheias. Meu corpo inteiro se iluminou com uma luz prateada que emanava de dentro para fora, brilhando através da minha pele como se eu fosse feita de vidro. A pedra se ergueu da caixa, flutuando entre minhas mãos como se estivesse viva. Filha de Eleanora, sussurrou uma voz dentro da minha cabeça. Antiga, poderosa, feminina. Neta de meu sangue. Você retornou. E então, tão repentinamente quanto havia começado, tudo cessou. A pedra caiu pesadamente em minhas mãos, novamente inerte, e a luz prateada desapareceu. Cambaleei para trás, atordoada, e teria caído se braços fortes não tivessem me amparado. Respire, ordenou Thorne, sua voz surpreendentemente gentil enquanto me apoiava. O primeiro contato é sempre avassalador. Quando recuperei o equilíbrio, notei que tanto Elara quanto Honey haviam se ajoelhado, cabeças baixas em um gesto de respeito profundo. Levantem-se, pedi, desconfortável com a reverência. Não entendo. O que aconteceu? A pedra a reconheceu, explicou Elara, erguendo-se. Não apenas como descendente de Eleanora, mas como a legítima próxima mediadora. É uma confirmação que não víamos em uma geração. O que significa que o treinamento real pode começar, concluiu Thorne, seu tom retornando à usual formalidade. Amanhã. Amanhã? Questionei, ainda sentindo os efeitos da experiência. O que há de errado com hoje? Um sorriso fugaz tocou seus lábios. O contato inicial com a pedra drenou suas energias mais do que percebe. Em poucas horas, mal conseguirá ficar de pé. Precisará descansar para o que está por vir. Ele estava certo. No caminho de volta aos meus aposentos, senti uma fadiga crescente se espalhando por meu corpo, como se tivesse corrido por dias sem descanso. Quando finalmente alcancei minha cama, mal tive tempo de tirar as botas antes de mergulhar em um sono profundo e sem sonhos. Acordei ao crepúsculo do dia seguinte, sentindo-me simultaneamente descansada e transformada de maneiras sutis que não conseguia articular. Lyra apareceu pouco depois com uma bandeja de comida e notícias. Toda a fortaleza está comentando. Ela disse enquanto me servia um caldo rico e pão quente. Dizem que você brilhou como a lua cheia na Câmara do Pacto, que a pedra flutuou para você. É verdade? Você realmente é a nova mediadora? Hesitei, incerta de quanto poderia ou deveria compartilhar. Estou aprendendo o que isso significa. Seus olhos brilharam com excitação mal contida. As histórias antigas estão voltando então. Minha avó costumava contar sobre como era quando a mediadora Eleanora ainda vivia em Black Peak, como ela podia acalmar até o mais enfurecido dos lobos com um toque, como humanos e lobos podiam se encontrar nas terras neutras sem derramamento de sangue. O que aconteceu com ela? Com Eleanora? Perguntei, percebendo que ninguém havia me contado por que minha avó havia abandonado seu papel. Lyra mordeu o lábio, subitamente hesitante. Não sei todos os detalhes. Foi antes do meu nascimento. Mas dizem que houve uma grande disputa entre ela e o antigo rei Alpha, o pai de Thorne. Algo sobre o futuro das relações entre lobos e humanos. Ela baixou a voz para um sussurro. E alguns dizem que ela e o jovem príncipe Thorne eram próximos. Essa informação me atingiu como um golpe físico. Thorne conhecera minha avó? Possivelmente tivera algum tipo de relacionamento com ela? Por que não havia mencionado isso? Antes que pudesse processar completamente essa revelação, uma batida firme na porta anunciou a chegada de Seren. O rei Alpha solicita sua presença na Floresta do Pacto, ela informou, seu tom formal escondendo qualquer reação pessoal às notícias que certamente já circulavam pela fortaleza. Vesti-me rapidamente com as roupas fornecidas, calças de couro flexível, botas forradas com pele e uma túnica de lã grossa sob um casaco de pele.
roupas práticas para o exterior, projetadas para movimentação e proteção contra o frio intenso. Seguimos por um caminho lateral que descia da fortaleza, afastando-se do vilarejo principal ao pé da montanha. A neve havia parado, mas uma camada espessa cobria o solo, cintilando sob o céu estrelado e a lua crescente. Após cerca de meia hora de caminhada, alcançamos uma clareira perfeita, onde árvores anciãs formavam um círculo natural. No centro, Thorn aguardava sozinho, sua figura imponente contrastando com a neve que refletia a luz prateada da lua. Ele havia dispensado as vestes reais elaboradas, usando roupas semelhantes às minhas, práticas, escuras, feitas para movimento. Seren, deixe-nos, ele ordenou, e a guerreira assentiu silenciosamente antes de desaparecer entre as árvores. Este é um dos lugares mais antigos do território, explicou Thorn quando me aproximei. Os primeiros pactos entre lobos e humanos foram selados aqui, muito antes da primeira mediadora formalizar a magia. Havia algo diferente nele naquela noite. Uma tensão contida, uma energia que parecia vibrar sob sua pele. Seus olhos, geralmente cinzentos como nuvens de tempestade, agora brilhavam com faíscas douradas à luz da lua. O treinamento de uma mediadora tradicionalmente leva anos, ele continuou, circundando-me lentamente. Você terá que aprender em meses, possivelmente semanas. O pacto se enfraquece a cada lua cheia que passa. Como alguém aprende a canalizar uma magia que nem sabia que existia? Do mesmo modo que um lobo aprende a correr com a matilha. Ele respondeu, parando diretamente à minha frente. Instinto primeiro, depois prática. E finalmente, maestria. Seus olhos se fixaram nos meus. E você, Elise, tem um instinto. É hora de descobrir se pode aprender a controlá-lo. Sem aviso, ele recuou vários passos e começou a remover o casaco, seguido pela túnica. Meu coração acelerou involuntariamente à visão de seu torso nu. Músculos definidos marcados por cicatrizes de batalhas passadas, pele bronzeada apesar do inverno. O que está fazendo? Perguntei, minha voz mais aguda que o normal. A primeira lição começa agora. Ele continuou a se despir metodicamente, sem qualquer autoconsciência. Uma mediadora deve poder comunicar-se com ambos os lados de sua natureza, a humana e a loba. Precisa poder falar tanto com homens quanto com lobos em sua forma mais pura e verdadeira. Quando ele removeu a última peça de roupa, permaneceu por um momento completamente exposto ao frio cortante. Uma visão de beleza selvagem e poder natural que fez meu sangue aquecer apesar das temperaturas congelantes. Não desvie o olhar, ele ordenou quando percebeu meu embaraço. Um lobo não sente vergonha de sua forma verdadeira, e você não deve temer testemunhá-la. Então, com uma fluidez hipnotizante, seu corpo começou a transformar-se. Não era como as histórias descreviam, ossos quebrando dolorosamente, pele rasgando-se. Era como assistir à água fluindo de uma forma para outra, natural e inevitável. Em segundos, onde antes estava o homem, agora se encontrava um lobo majestoso, maior que qualquer lobo natural que já havia visto, com pelagem negra como a meia-noite e olhos que mantinham a mesma intensidade cinza-dourada. Fiquei paralisada, incapaz de desviar o olhar ou de me mover. O lobo, Thorn, circundou-me lentamente, seu corpo poderoso movendo-se com graciosidade predatória pela neve. Então, sem aviso, ele jogou a cabeça para trás e uivou, um som tão profundo e primordial que reverberou não apenas no ar ao nosso redor, mas dentro do meu próprio peito. E algo dentro de mim respondeu. Não foi uma transformação física. Meu lado lobo, sendo apenas metade da minha natureza, jamais me permitiria mudar de forma completamente. Mas uma sensação antiga e selvagem despertou em meus ossos, em meu sangue. Meus sentidos aguçaram-se subitamente. O cheiro da neve e dos pinheiros intensificou-se. Os sons da floresta tornaram-se mais nítidos, e pude sentir cada batimento do coração do lobo diante de mim, como se fosse meu próprio. O lobo se aproximou lentamente, seus olhos nunca deixando os meus. Instintivamente, ajoelhei-me na neve, ficando no mesmo nível que ele.
Quando estávamos face a face, ele pressionou seu focinho contra minha testa. Um gesto que, de alguma forma, eu sabia ser tanto um teste quanto um reconhecimento. E então, tão claramente como se tivesse falado em voz alta, ouvi suas palavras em minha mente. Você pode me ouvir, Elise? Ofeguei, quase caindo para trás com o choque. O lobo recuou ligeiramente, observando-me com atenção. Eu ouvi você, sussurrei, em minha mente. É o primeiro dom da mediadora. Sua voz continuou, ressoando dentro da minha cabeça, a capacidade de comunicar-se com lobos em sua forma verdadeira. Não apenas ouvir nossas vozes, mas compreender nossos pensamentos mais profundos, nossas intenções mais primitivas. É incrível, respondi, maravilhada com a conexão que sentia. É apenas o começo, ele respondeu, circundando-me novamente. Uma mediadora deve ser capaz de não apenas ouvir, mas falar conosco em nossa própria língua. Deve poder transmitir suas intenções diretamente à nossa essência. Como? Não pense em palavras. Pense em intenções, em sentimentos. Os lobos se comunicam através de imagens e sensações, não de gramática. Fechei os olhos, tentando seguir sua orientação. Concentrei-me na sensação de gratidão e curiosidade que sentia, imaginando-a como uma corrente de energia fluindo de mim para ele. Bom, veio sua resposta. Posso sentir sua intenção, embora ainda seja fraca, como um filhote tentando seu primeiro uivo. Com prática, ficará mais forte. Quando abri os olhos, o lobo havia se afastado alguns passos e me observava com expectativa. Compreendi instintivamente o que ele queria. Deveria tentar comunicar algo mais complexo. Concentrei-me novamente, desta vez tentando formular uma pergunta. Por que não me contou sobre Eleanora? Sobre seu relacionamento com ela? Os olhos do lobo se estreitaram. E por um momento, pensei ter fracassado. Então, uma série de imagens inundou minha mente. Uma mulher jovem com cabelos claros como os meus, mas com olhos mais escuros, em pé no mesmo círculo de pedras onde eu estivera. A mesma mulher discutindo acaloradamente com um homem mais velho que carregava semelhanças com Thorne. E, finalmente, a mulher, minha avó, entregando algo a um Thorne muito mais jovem antes de desaparecer em uma noite de nevasca. Ela fez sua escolha. Veio a resposta, carregada de uma emoção que não consegui decifrar completamente. Assim como você terá que fazer a sua. Antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer, o lobo recuou vários passos e, com a mesma fluidez impressionante, começou a retornar à forma humana. Em segundos, Thorne estava novamente de pé diante de mim, completamente nu e aparentemente indiferente tanto ao frio quanto à própria nudez. O treinamento real começa amanhã, ele disse, sua voz física soando estranha aos meus ouvidos após a comunicação mental. Você aprenderá a fortificar as barreiras mágicas que protegem os territórios fronteiriços, a reconhecer violações do pacto e, eventualmente, a renovar o próprio pacto em si. Enquanto ele se vestia novamente, tentei processar tudo o que havia acontecido. Uma pergunta persistia, no entanto. Por que você pessoalmente está me treinando? Não deveria ser outra mediadora? Terminando de abotoar o casaco, ele me encarou com uma expressão complexa. Não há outras mediadoras, Elise. Você é a última de sua linhagem. E quanto a por que eu pessoalmente... Ele hesitou, algo raro em sua usual confiança. Digamos que tenho uma dívida com sua avó que pretendo pagar garantindo que sua neta sobreviva ao que está por vir. No caminho de volta à fortaleza, caminhamos em um silêncio carregado de perguntas não formuladas e respostas não oferecidas. A neve começou a cair novamente, suave como penas, cobrindo nossas pegadas. Haverá resistência, ele disse finalmente, quando as luzes de Black Peak surgiram à vista. Nem todos acreditam que uma nova mediadora pode salvar o pacto. Alguns, como Alaric, prefeririam uma guerra aberta, a chance de finalmente subjugar os humanos completamente. É isso que você quer? Perguntei, estudando seu perfil austero. Ele parou, virando-se para me encarar completamente. À luz da lua e sob a neve cadente, seu rosto parecia esculpido em mármore vivo. O que eu quero, Elise, é irrelevante diante do que precisa ser feito. Sua mão ergueu-se, hesitou,
Então gentilmente afastou um floco de neve do meu rosto. O breve contato enviou um arrepio pela minha espinha que nada tinha a ver com o frio. Lembre-se disso nas semanas difíceis que estão por vir. Quando cruzamos os portões de Black Peak, uma comoção no pátio principal atraiu nossa atenção. Um grupo de guardas cercava um homem ferido que havia acabado de chegar a cavalo. "Majestade!" gritou Seren, correndo em nossa direção. "Houve um ataque na fronteira sul. Um grupo de caçadores humanos matou 3 dos nossos lobos patrulheiros." A expressão de Thorne endureceu instantaneamente. "Convoque o conselho de guerra. Imediatamente." Seus olhos encontraram os meus, agora frios e distantes. "Seu treinamento terá que acelerar, Elise. O pacto está se desintegrando mais rápido do que temíamos." Enquanto ele se afastava a passos largos, senti o peso da responsabilidade cair sobre meus ombros com uma clareza assustadora. Não era mais apenas uma meio-sangue estéril vendida em leilão. Era possivelmente a última esperança de paz entre 2 mundos à beira da guerra. Toquei o broche de lua crescente em meu casaco, pensando em minha avó e nas escolhas que ela havia feito. Quais seriam as minhas? As semanas seguintes passaram em um turbilhão de treinamento intensivo e tensão crescente. Cada amanhecer me encontrava na Câmara do Pacto, aprendendo a canalizar a energia antiga que corria em minhas veias. Cada anoitecer me levava à Floresta do Pacto, onde Thorne, em sua forma de lobo, ensinava-me a comunicação mental com os outros membros da matilha. Os ataques nas fronteiras se multiplicavam. A cada dia, novos relatos chegavam: lobos abatidos por caçadores humanos, vilas humanas atacadas por lobos selvagens que não respondiam ao chamado de nenhum alfa. Era como se a dissolução do pacto estivesse liberando os instintos mais primitivos de ambos os lados. "Concentre-se." A voz de Elara me trouxe de volta ao presente. Estávamos no ponto mais alto de Black Peak, uma plataforma natural de rocha que oferecia vista para os territórios circundantes. A pedra do pacto repousava em minhas mãos, seu peso familiar agora após tantas sessões de prática. "Visualize as linhas de energia," ela continuou. "Veja onde estão se desfazendo." Fechei os olhos, permitindo que minha consciência se expandisse além do meu corpo, como Rani havia me ensinado. A sensação ainda era desconcertante, como se minha mente se estendesse por quilômetros, tocando a própria terra. As linhas do pacto surgiram em minha visão interior, fios de luz prateada entrelaçados em padrões complexos sobre a paisagem, alguns fortes e brilhantes, outros esgarçados e pulsando fracamente. Na fronteira sul, onde os últimos ataques haviam ocorrido, uma seção inteira havia desaparecido completamente. "Ali", indiquei, abrindo os olhos. "A barreira está completamente rompida no Vale dos Pinheiros." Elara assentiu gravemente. "É o 4º rompimento este mês. Estamos perdendo território protegido mais rápido do que pode ser restaurado. Posso tentar reforçar aquele setor hoje", ofereci, embora já sentisse o cansaço das tentativas anteriores pesando sobre mim. "Não sozinha." Uma voz profunda interrompeu. Thorne havia chegado silenciosamente, como era seu costume. O conselho concordou. "Não podemos mais esperar a lua cheia. O ritual de renovação precisa acontecer amanhã à noite." Meu coração falhou uma batida. O ritual de renovação, o processo pelo qual uma mediadora reforçava o pacto em sua totalidade, era o teste final, o mais perigoso. Eleanora havia me mostrado em sonhos induzidos pela pedra o preço que tal ritual exigia. "Não estou pronta", confessei, o medo evidente em minha voz. Os olhos de Thorne encontraram os meus, mais suaves do que esperava. Durante estas semanas de treinamento intenso, algo havia mudado entre nós. A frieza inicial dera lugar a um respeito mútuo e, ocasionalmente, a momentos de conexão que iam além das palavras. "Você está mais pronta do que pensa", ele respondeu. "Sua progressão supera a de qualquer mediadora anterior, incluindo sua avó." "Mas o ritual requer..." Hesitei, incapaz de verbalizar. "Sangue", Elara completou por mim. "Sangue de loba e sangue humano, unidos no mesmo corpo. Seu sangue, Elise." "Não apenas sangue", corrigi. O conhecimento transmitido por Eleanora agora claro em minha mente. "Vida. Parte da minha força vital."
É por isso que o ritual eventualmente matou todas as mediadoras anteriores. Cada renovação tira um pouco mais, até não restar nada para dar. Um silêncio pesado caiu sobre nós três. No horizonte, nuvens escuras se acumulavam, prometendo mais neve antes do anoitecer. Se há outra maneira, ainda não a encontramos, disse Thorne finalmente. Sem o ritual, o pacto se desfará completamente em dias, não semanas. A guerra total será inevitável. Pensei nas consequências. Vilas inteiras queimadas, lobos caçados até a extinção, humanos dilacerados nas florestas. O derramamento de sangue seria incomparável a qualquer coisa que as gerações recentes haviam testemunhado. Preciso de algumas horas, pedi, para me preparar. Thorne assentiu, sua expressão insondável. Ao pôr do sol no salão principal. O conselho precisa ser informado dos preparativos. Quando ficamos a sós, Elara colocou uma mão gentil em meu ombro. Sua avó sabia que este dia chegaria. É por isso que guardou isto para você. Ela estendeu uma pequena caixa de prata que eu nunca havia visto antes. Dentro, repousava um pergaminho antigo e um frasco de cristal contendo um líquido âmbar. O que é isto? As últimas palavras de Eleanora, e um presente para sua neta. Ela os deixou comigo antes de partir, com instruções para entregar apenas quando a hora certa chegasse. Levei os objetos para meus aposentos, onde poderia examiná-los em privacidade. O pergaminho continha uma única página de escrita delicada que reconheci imediatamente como a caligrafia de minha avó. Minha querida Elise, se está lendo isto, então minhas suspeitas estavam corretas. Você herdou o dom da mediação e agora enfrenta o mesmo destino que tentei evitar ao fugir de Black Peak tantos anos atrás. Deve estar se perguntando por que nunca lhe contei a verdade. A resposta simples é o medo, não de seu destino, mas do meu fracasso em protegê-la dele. Pensei que, longe dos lobos, você poderia viver uma vida completa, como meio humana, sem o fardo que agora carrega. O frasco contém essência de lobelia prateada, uma planta rara que cresce apenas sob a luz da lua cheia nas montanhas mais altas. Ela não pode impedir o sacrifício que o ritual exige, mas pode ajudá-la a recuperar-se depois, dando-lhe mais tempo antes que o próximo seja necessário. Há algo mais que deve saber, algo que nunca revelei a ninguém, nem mesmo a Thorne, embora suspeite que ele tenha adivinhado. O pacto original não foi concebido para ser eterno, nem para exigir sacrifícios perpétuos de mediadoras. Foi uma solução temporária, um caminho para a verdadeira paz que ainda não foi alcançado. A verdadeira renovação não vem do sangue derramado, mas da união genuína entre os mundos. Encontre essa união, Elise, onde eu falhei. Talvez então, a última mediadora possa também ser a última a se sacrificar. Com todo o meu amor, Eleanora. As lágrimas embaçavam minha visão quando terminei de ler. O quarto parecia girar ao meu redor, enquanto as implicações das palavras de minha avó se assentavam em minha mente. Uma batida suave na porta me arrancou da contemplação. Era Thorne, ainda vestido com as roupas de treinamento. Seu rosto uma máscara de controle que eu havia aprendido a ler nas últimas semanas. Algo o perturbava profundamente. Posso entrar? Ele perguntou, uma cortesia rara que indicava a seriedade do momento. Guardei rapidamente o pergaminho e o frasco, convidando-o com um gesto. Ele entrou, fechando a porta atrás de si, mas permaneceu distante, como se temesse se aproximar demais. Alaric está mobilizando facções dentro da matilha, ele informou sem preâmbulos. Ele argumenta que o ritual de renovação é uma relíquia do passado, que a era da convivência pacífica com humanos deve terminar. Ele quer guerra, concluí. Ele quer poder, corrigiu Thorne. A guerra é apenas o meio para atingi-lo. No caos que se seguiria, ele espera me desafiar pela liderança da matilha. Uma compreensão súbita me atingiu. É por isso que você me comprou no leilão. Não apenas pelo pacto, mas para impedir que Alaric provocasse uma guerra. Algo lampejou em seus olhos, surpresa talvez por minha percepção. Em parte, admitiu. Mas há mais. Ele hesitou, como se pesasse cada palavra. Quando sua avó fugiu,
Levou consigo não apenas o futuro do pacto, mas também uma parte de mim. Meu coração acelerou. Vocês eram destinados, ele completou, usando o termo lobo para companheiros predestinados. Ou assim acreditávamos. Mas Eleanora escolheu um caminho diferente, longe de Black Peak, longe de mim. Por quê? Ele se aproximou finalmente, seus olhos fixos nos meus com uma intensidade que roubou meu fôlego. Porque ela descobriu o que eu ainda tentava negar, que o amor entre um alfa e uma mediadora é perigoso, cria laços que podem comprometer decisões que afetam a todos. E agora? Sussurrei, consciente da diminuição do espaço entre nós. Agora entendo por que ela fugiu. Sua mão ergueu-se para tocar meu rosto, um contato leve como uma pluma, e porque mesmo assim nunca consegui esquecê-la ou parar de procurar por você. A revelação pairou entre nós como flocos de neve suspensos no ar. Delicada, transformadora, inevitável. O magnetismo que sentia desde o primeiro momento em que nossos olhares se cruzaram no leilão finalmente fazia sentido. Não era apenas o chamado do sangue de mediadora respondendo ao poder de um alfa. Era algo mais antigo, mais profundo. Uma conexão que transcendia gerações. O ritual, murmurei, lembrando-me subitamente do perigo iminente. Se for bem-sucedido, compraremos tempo, ele completou. Talvez o suficiente para encontrar uma solução permanente como sua avó buscava. E se falhar? Seus olhos escureceram. Então nos prepararemos para a guerra que virá. E farei o que for necessário para proteger o que é meu. O possessivo pairou entre nós, carregado de significados não expressos. Antes que pudesse responder, gritos distantes e o som de metal contra metal chegaram até nós. Majestade! A voz urgente de Seren soou do corredor. Alaric iniciou o golpe. Seus seguidores tomaram o arsenal e o portão leste. O rosto de Thorne se transformou instantaneamente, toda a vulnerabilidade desaparecendo sob a máscara do Rei Alfa. Reúna a guarda real, ordenou. Proteja a Câmara do Pacto a todo custo. Enquanto ele se virava para sair, agarrei seu braço. Espere. E quanto ao ritual? Deve acontecer com ou sem a bênção do conselho, ele respondeu. Sua determinação evidente. Encontre-me na Câmara à meia-noite, se ainda estivermos vivos. As horas seguintes foram um caos de metal contra metal, ordens gritadas e o ocasional uivo de dor quando lobos em forma animal se juntaram à batalha. Barricada em meus aposentos com Lyra e 2 guardas leais, eu podia apenas escutar os sons do conflito e rezar para que a matilha não se destruísse antes que pudéssemos salvar o pacto. Quando o silêncio finalmente caiu, pesado e incerto, a lua já estava alta no céu. Lyra, pálida, mas determinada, espiou pela janela. As forças do rei recuperaram o controle. Ela informou. Alaric e seus seguidores mais próximos foram capturados. Era a hora. Com o frasco de minha avó seguro junto ao coração e a pedra do pacto em minhas mãos, desci pelos corredores agora manchados de sangue até a câmara, onde meu destino e o destino de 2 povos aguardava. Thorne já estava lá, assim como Elara, Ren e um pequeno grupo de leais. O Rei Alfa ostentava um corte profundo no braço e outro sobre o olho, mas sua postura não demonstrava fraqueza. Está pronta? Ele perguntou simplesmente. Olhei para a pedra em minhas mãos, para o altar onde derramaria meu sangue, para o homem que havia despertado em mim não apenas a mediadora, mas também a mulher. As palavras de minha avó ecoaram em minha mente. A verdadeira renovação não vem do sangue derramado, mas da união genuína entre os mundos. Estou pronta, respondi, uma certeza crescendo dentro de mim. Mas não farei isto como minhas antecessoras. Os olhos de Thorne se estreitaram. O que quer dizer? O sacrifício de uma mediadora sempre foi temporário porque era incompleto. Expliquei. As peças se encaixando em minha mente enquanto falava. A união verdadeira requer tanto o sangue da mediadora quanto o do alfa que lidera. Um murmúrio de surpresa percorreu o pequeno grupo. Tal ideia nunca havia sido proposta antes. Você está certa, Rani sussurrou, seus olhos antigos arregalados com a compreensão. As inscrições originais
Como não vimos antes? 2 sangues, 2 essências, um propósito. Thorne deu um passo à frente, sua decisão já tomada. O que devo fazer? Dar tanto quanto eu, respondi, estendendo a mão para ele. E confiar que juntos somos mais fortes do que separados. Quando nossas mãos se tocaram sobre a pedra do pacto, quando nosso sangue se misturou nas ranhuras antigas do altar de mármore, quando nossas mentes se uniram em um propósito compartilhado, algo extraordinário aconteceu. A luz que emanou de nós não era apenas prateada, como nas visões de minhas antecessoras, mas também dourada. A união do poder da mediação com a força do alfa, criando algo novo, algo duradouro. As linhas do pacto não apenas se restauraram, elas se transformaram, tornando-se mais profundas, mais intrincadas, mais resilientes. E quando a luz finalmente diminuiu, quando voltamos a nós mesmos, exaustos mas vivos, soubemos que algo fundamental havia mudado. Não era o fim da necessidade de mediadoras, mas o começo de um novo caminho, onde o fardo não precisava ser carregado sozinho, onde o sacrifício era compartilhado e, portanto, sustentável. Semanas depois, quando a primavera começou a derreter a neve nas encostas de Black Peak, fiquei na mesma plataforma alta onde Elara havia me treinado. Abaixo, o vilarejo ao pé da montanha fervilhava com uma atividade incomum. Preparativos para a primeira assembleia conjunta de líderes lobos e humanos em gerações. Senti sua presença antes de ouvi-lo. Nosso vínculo agora tão forte que palavras raramente eram necessárias. Os emissários humanos chegaram, informou Thorne, parando ao meu lado. A cicatriz sobre seu olho, recém-adquirida na batalha contra Alaric, apenas acrescentava à sua aparência régia. E Alaric? Partiu para o exílio esta manhã, com aqueles que escolheram segui-lo. Sua mão encontrou a minha, um gesto agora familiar. Alguns lobos nunca aceitarão a paz. Assim como alguns humanos, concordei. Mas agora temos tempo para ensiná-los. Juntos, observamos o horizonte onde o novo pacto brilhava invisível aos olhos comuns, mas claro para nossos sentidos compartilhados. Não mais uma prisão temporária construída com sacrifício, mas uma ponte permanente forjada com compreensão. O broche de lua crescente de minha avó brilhava em meu peito, não mais um símbolo de um legado solitário, mas de uma promessa cumprida. Eu havia sido vendida por ser estéril no leilão, até que o rei Alfa me escolheu, chocando toda a matilha. E nessa escolha, ambos encontramos não apenas nosso destino, mas nossa libertação,